Oi, gente. O Ministério Público Federal está pedindo a cassação de 3 licenças da Jovem Pan e, além disso, está demandando um pagamento de uma multa de 13 milhões de reais e também repetir, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, repetir durante 15 vezes ao dia, durante 4 meses, mensagens com informações oficiais sobre a confiabilidade do processo eleitoral, porque a Jovem Pan reproduziu seguidamente reportagens e comentários de seus jornalistas, né, alguns ali analistas, né, mensagens questionando a legitimidade das urnas, em alguns casos até convidando um golpe de Estado, né? Então a Jovem Pan contribuiu para a desinformação e contribuiu para o caos no país, contribuiu para chamar um golpe de Estado. A defesa da Jovem Pan diz que a Jovem Pan, eu vou citar aqui porque eu quero rebater o que eles disseram. Eles disseram o seguinte, olha só. Em nota, a Jovem Pan afirmou que vai responder dentro dos autos do processo e que em 80 anos de existência o seu compromisso sempre foi com a democracia. Bem, aí eu tenho que responder a fala da Jovem Pan. O que seria de verdade o compromisso com a democracia quando alguém que você convida ou que trabalha para você dissemina golpismo? Seria se essa pessoa trabalha para você demitir essa pessoa e emitir uma nota e uma reportagem explicar, olha, fulano foi demitido, seja quem for, porque disseminou notícias falsas sobre o processo eleitoral. Essa pessoa também é importante salientar que o que essa pessoa disse é falso, é uma mentira. O processo eleitoral é auditável. O processo eleitoral é seguro. Afirmar que houve fraude é uma mentira. Dizer isso é simplesmente dizer a informação que nós temos. É o que a gente sabe sobre isso. E é interessante ter algumas pessoas colocando nas redes sociais, citando Orwell, George Orwell, né? E dizendo coisas como isso daqui. Eu vou mostrar para você. Ministério Público Federal, Ministério da Verdade, George Orwell. A justiça que se instalou no Brasil, a justiça típica de países totalitários, disse o Elisier Sampaio. O que o Elisier não sabe, e aí muita gente citando Orwell nas redes sociais para defender a Jovem Pan, é que Orwell achava que o fascismo e movimentos que simpatizam com militares, com militarismo, movimentos que defendem família tradicional, Orwell achava que esses movimentos eram inimigos da humanidade. Orwell, quando surgiu um movimento com as mesmas características que o bolsonarismo brasileiro, surgiu esse movimento na Espanha, o movimento do franquismo, do Franco, Orwell pegou o rifle dele, foi lá lutar, porque na opinião de Orwell, fascista tinha que ser combatido com armas. Eu tenho uma posição muito menos radical do que a do George Orwell, viu? Muito menos. Eu entendo que a gente deve combater dentro do espaço da democracia, dentro do espaço das leis. Gente que, como a Jovem Pan, dissemina desinformação deve ser processado com direito à ampla defesa. Minha posição é muito mais light, é muito mais dentro da democracia. O Orwell, Eric Arthur Blair, George Orwell era o pseudônimo dele, né? Que essa figura aqui está citando. Ele achava que os movimentos fascistas eles eram inimigos da humanidade. Eles eram movimentos que tinham que ser enfrentados com todas as forças e se eles chegassem ao poder, o uso de arma de fogo era algo que deveria ser utilizado. Derrotar o fascismo era uma exigência de todos aqueles que defendem a democracia, porque o fascismo é incompatível com a democracia. O fascismo é antitético com a democracia. Essa posição é a posição do George Orwell. E esse pessoal que defende um regime e defende um movimento de natureza fascista, que aliás tem todas as características do fascismo, né? O machismo excessivo, o militarismo, né? A recusa da modernidade, a crítica,
o ataque sistemático a ideias marxistas. Orwell era marxista, né? O ataque sistemático a ideias marxistas, esse medo do marxismo, é uma coisa típica dos movimentos fascistas. Quem começou com o bolchevismo cultural, que hoje foi adaptado para marxismo cultural, foi o nazifascismo. Foram os nazistas. Foram eles que começaram com esse discurso de bolchevismo cultural. Então, a Jovem Pan se tornou, já há um bom tempo, um órgão da imprensa de natureza fascista. De divulgação de ideias fascistas e de disseminação de ideias fascistas. Isso daí é um fato incontroverso, né? Agora, por que a Jovem Pan não tem o direito de mentir, de falsear a verdade, de disseminar desinformação? Porque ninguém tem esse direito. Por exemplo, na pandemia. Durante a pandemia, se um órgão de imprensa divulgava informações falsas sobre vacina, isso pode causar mortes de pessoas. Se incentivar as pessoas a não se vacinarem, a não vacinação durante a pandemia, né, causa perda de vidas humanas. Isso não pode ser permitido. É óbvio que não pode, não é? Enfim, então, embora Orwell defendesse, sim, fosse um defensor da liberdade de expressão, ele não era um defensor da liberdade de mentir. Da liberdade de fascistas construírem um governo ditatorial. Pelo contrário, ele era favorável a que o fascismo fosse combatido duramente. A posição de Orwell em relação a como combater o fascismo durante a Guerra Civil Espanhola, ele deixou claro quando ele pegou o rifle lá e foi lutar e tomou um tiro no pescoço de um fascista. Mas enfim, dificilmente esses que apoiam o movimento fascista, que fazem motociatas como fazia Mussolini, né, tem qualquer ideia do que eu estou falando. Eles nem sabem do que eu estou falando. Não conhecem a vida de Eric Arthur Blair, que militou no POUM, um movimento marxista, né? Marxista e trotskista. No caso do Orwell, era trotskista. Teve gente até nos últimos dias me chamando de trotskista. Eu não sou trotskista, não. Eu sou uma pessoa influenciada, assim, pelo legado de Karl Marx. É uma figura central na minha forma de pensar sobre uma série de questões e por isso posso me considero marxista. Mas sou um marxista heterodoxo, que bebe também em outras fontes, conhece de outros autores, né? Absorve ideias de outras perspectivas, mas que tem na figura de Marx e na contribuição de Marx uma contribuição realmente muito importante. Sobre a cassação da Jovem Pan, entrando em mais detalhes, a cassação, ao meu ver, dessas 3 radiofusoras deve acontecer. A multa é absolutamente correta. 13 milhões me parece até pouco, perto do que a Jovem Pan faturou com o golpismo. E essa medida de exigir que eles repitam durante 15 vezes ao dia, durante 4 meses, mensagens com informações oficiais sobre a confiabilidade do processo eleitoral, me parece absolutamente adequada, porque foi a desconfiança do processo eleitoral que foi um dos fatores que ocasionou os ataques golpistas do 8 de janeiro. Né? Então, a democracia brasileira, a democracia que inclusive elegeu em 2018 pela urna eletrônica, o próprio Bolsonaro elegeu um neofascista pela urna eletrônica, foi alvo de ataques desse pessoal quando eles perceberam que iam perder. E eles vão continuar atacando e não aceitando os resultados agora. Mas o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e todos os outros bolsonaristas que já foram eleitos no passado e alguns estão eleitos no presente, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, né, deputado federal, outro senador, foram eleitos como? Com a urna eletrônica. Mas enfim. Era isso que eu tinha a dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.